Eu queria saber quais são destinos obrigatórios do turismo religioso. É claro que isso depende muito das crenças pessoais, dos interesses pessoais. É mais fácil. Bom, se a gente cristianismo tem que separar catolicismo e cristianismo como um todo, mas Jerusalém é o número 1. Né? Qualquer cristão que tem algum pouco de fé, né, que é ligado na religião, vai querer ir para Jerusalém. Você já foi quantas vezes para Jerusalém? Eu morei 4 anos lá. Tem isso. Né? Mas eu continuo voltando. Então eu vou com bastante frequência. Jerusalém é número 1, Roma número 2 para os católicos. E aí tem a Itália inteira. Né? A Itália inteira. Assis é um dos lugares mais fortes. Porque tem São Francisco enterrado lá, Santa Clara e agora que ainda não é vai virar daqui a pouquinho, Carlo Acutis. Então vai aumentar mais ainda a frequência. Imenso, né? E Assis agora, é uma cidade gracinha, né? Assis eu achei uma cidade gracinha, linda, é uma graça de cidade. Parece um pouquinho com Jerusalém. Eu me lembrei muito de Jerusalém, aquelas ruelas, aquelas subidinhas, pedra para todo lado, né? Aliás, eu acho que tem inspiração em Jerusalém, porque é uma cidade que cresceu muito na Idade Média, e tudo que é cristão na Idade Média é inspirado em Jerusalém. França, Itália, eles estavam o tempo todo voltados com aquele sentimento ruim de ter perdido a Terra Santa para os muçulmanos, então eles começaram a construir cidades que se parecessem com a Terra Santa. Isso aconteceu também em Malta, que é um destino maravilhoso, aliás, turístico, lindo, né? Malta, na Espanha? Não, o arquipélago de Malta, lá embaixo, ao sul da Itália, no meio do Mediterrâneo. É um lugar que foi dado de presente para os cavaleiros hospitalários que faziam as cruzadas, quando eles ficaram sem terra. E eles transformaram aquilo no maior lugar mais católico do mundo. Só perde para o Vaticano, que não dá para comparar, porque o Vaticano é só religioso, mas ele tem 97, 98% de católicos. Onde você pisa ali tem o túmulo de alguém ligado à religião. E tem uma das basílicas mais lindas do mundo, que é a Basílica de São João Batista. Aliás, Malta eu fiz uma viagem de história da religião, levando um grupo para explicar lá em Malta, fizemos aula lá. Você leva grupos de pessoas para... Você não leva mais? Só. Você não gostou? Não dá tempo. Entendi. Nem eu tenho cabeça para ficar... Se organizarem e me chamarem, eu vou. Mas se eu pensar em não... Olha a dica aí. O turismo religioso, ele nasce muito com as pessoas procurando cura, cumprindo promessa, agradecendo, né? Hoje ainda é assim? Ou mudou um pouco nos últimos anos? As pessoas procuram mais para conhecimento porque gosta, ou tem sempre atrelado uma cura, um milagre, uma esperança, alguma coisa nesse estilo? O que você acha? Eu acho que tem vários sentimentos distintos, né? Mas eu acho que, assim, quando a pessoa quer ir para um lugar sagrado, ela tem a sensação de estar se aproximando mais do sagrado e, de alguma maneira, ela gostaria e sente nessa viagem algo espiritual, como se ela estivesse vivendo um momento diferente, um momento em que ela está mais aberta à espiritualidade. Então é muito forte, todo mundo chora muito nessas viagens, as pessoas ficam mais amigas. Isso é legal, isso, sabe? Porque esse sentimento religioso é muito bacana. E um grupo religioso, ele costuma se unir muito. Então é muito bacana ver essas pessoas como vai evoluindo durante uma viagem, as amizades que acontecem em outros grupos também, mas de uma maneira diferente no grupo religioso. Parece que eles começam a prestar atenção mais nas mensagens religiosas e tentar seguir. Entendi. Gente, histórias como essa aqui que o Rodrigo está contando mostram como a fé movimenta pessoas, movimenta culturas, movimenta experiências, destinos todos ao redor do mundo e, em muitos casos, é a tecnologia que viabiliza esse alcance, conectando dados, ideias, projetos que inspiram e transformam. A Enkel é uma consultoria de tecnologia que ajuda empresas a crescer e inovar com o uso de cloud, dados, de automação e inteligência artificial. Se você quer entender como usar a tecnologia para escalar o seu negócio, é só acessar lá enkel.cloud e aí você fala com os especialistas da Enkel. Certo? Isso aí. De todos os lugares que você já foi sagrados, assim, qual mais te marcou? Qual que você tá na tua top 3 ali de referência, de indicação? Nada se compara a Jerusalém. Nada. Porque Jerusalém, além de ter o cristianismo, você tem o judaísmo e tem o islã. Então, para onde você olha, você tem 1000 anos de história, mais de 1000 anos, 3, 4 mil anos de história. Jerusalém é incomparável. Não tem como comparar. O resto começa daqui de baixo, né? Mesmo Roma, que já é maravilhoso... Está muito longe de Jerusalém ainda. Do ponto de vista religioso. Claro que Roma é uma cidade mais completa, né? Claro. Para morar, Roma. Se bem que eu adorei morar em Jerusalém, voltaria. Fácil. Só saí porque eu fui
expulso, né? Vamos contar essa história, inclusive, aqui? Essa história é boa que tem uma viagem envolvida. Exato. Forçada. Foi uma viagem. Conta essa história pra gente. Não, porque... Bom, primeiro eu acho legal a viagem para Gaza. Eu tinha ido para Gaza, levei o padre Fábio de Mello, que eu tinha escrito a biografia dele. Na verdade, eu estava escrevendo a biografia, ele estava numa viagem, fez uma escalinha e veio me encontrar. Aí eu falei, padre, você quer ir a Gaza comigo? Vamos lá conhecer o padre Mário. O padre Mário é um brasileiro que cuida da igreja de Gaza. A mesma igreja para onde o Papa ligava todos os dias. O padre Mário, na época, era o pároco lá. Em que ano foi isso? Desculpa. 2014. Tá. E a gente foi. Bom, primeiro para entrar em Gaza é o único lugar do mundo que você passa por 3 controles de passaporte, né? Que você tem Israel, Fatah, que é o partido da Cisjordânia, e o Hamas, que é o partido de Gaza. Depois de atravessar 2 quilômetros a pé, você chega a Gaza. E, bom, enfim, a história não é essa. Fizemos lá, eu levei o padre Fábio, fiz uma reportagem contando como tinha sido aquele encontro de padres ali, um com uma realidade diferente do outro, um brasileiro, os 2 brasileiros, mas em Gaza. O padre Mário contou que estava sendo ameaçado pelo Hamas, que toda hora jogavam bomba no carro dele, quebravam vidro, atiravam coisas na igreja. E eu mostrei isso na televisão no Brasil e no dia seguinte começou a chover mensagem para mim que o Hamas não está satisfeito com você, o Hamas não quer te ver, não aparece mais por aqui. Que notícia boa de receber, né? Quando você ouve isso do Hamas, ele não está brincando. Não né? tá. Isso quer dizer o seguinte, olha, se você vier aqui, pode ser que tenha uma bombinha para você também. Então, em 48 horas, eu me mandei. Desde que chegaram as mensagens, eu não saí mais de casa. Pedi ajuda para a Embaixada Brasileira, me conseguiu 2 carros blindados, eu botei a família e o que coube dentro do carro. Eles me colocaram dentro do avião, nem entrei em controle de passaporte, nada, dentro do avião. Até eles sabiam o risco, né? Sabiam, eu fui embora. Nem a minha mudança eu fiz. Um amigo meu voltou lá para fazer a mudança para mim. Não, eu tive que ir embora. Então, tem viagens também que acontecem assim. Teve uma viagem boa de Israel, boa, ruim. Quer dizer, era legal, porque eu fui para a África do Sul quando morreu Mandela. Tinha um combinado dentro da Globo, assim, se morrer num dia bom do seu avião, Rodrigo, vai você. Tem que quem chegar primeiro. Senão vai alguém da Europa. Mas o Mandela só podia morrer na quarta-feira para eu ir. Só tinha um voo da El Al. Era a única possibilidade. Para a África do Sul. E aí ele morreu no meu dia. E aí eu fui. A viagem foi maravilhosa, bom, uma viagem indiscutivelmente uma das melhores da minha vida, porque viver os funerais, não é um funeral, né? São diversas cerimônias funerais ao longo de 2 semanas para a morte do Mandela, indescritível, me transformou, ver e vivenciar aquela alegria, porque era uma festa, né? E aí na volta, feliz da vida, assim, no sentido de ter vivido uma experiência, o meu avião quebra a turbina, eu vou voando com uma turbina só, saindo lá da África do Sul para Israel. E aí o piloto começa a pedir autorização de pouso, mas ninguém dá. Israel não. Israelense não, aqui não vai pousar. Aqui não. País muçulmano, você quer descer aqui? Não. Foi aí que ele teve que fazer a volta. Então a gente ficou 3 horas voando meio capenga, todo mundo achando que não chegava, mas chegou. Gente, que Acontece, sufoco. né? Mas olha, já que você falou de África do Sul, eu sou uma apaixonada pela África do Sul e acho que independentemente do período em que se vá, é uma viagem transformadora, porque essa experiência de vivenciar a cultura, a alegria do povo, mas ao mesmo tempo uma história de sofrimento, isso é muito perceptível, isso está na pele, isso está na atmosfera, não está? Em termos de transformação, pessoal, talvez tenha sido a maior que eu já tive, porque o convívio com aquelas pessoas é mágico, né? É isso, você aprende um tipo de alegria que você não tem. O estrangeiro vem para o Brasil e sente isso também, isso, né? Dizem que sim, né? Mas só que eu acho que lá é ainda mais, eu tenho a impressão, porque a gente sente isso lá. Isso, exato. É maravilhoso, foi maravilhoso. O que você gostou mais lá na África do Sul? Das pessoas, né? Indiscutível. Até porque, assim, quando a minha vida de trabalho foi toda feita em cima de viagens. Então, quando você viaja a trabalho, você não visita lugar turístico. Raramente você vai visitar um lugar turístico. Então, não dá tempo, né? As referências são outras de gostar de um lugar. A comida era boa, o povo era legal, são as principais coisas, né? Porque eu não vou ver o monumento histórico, nem sempre vou. Às vezes dá, às vezes não dá. Essa foi uma que eu não vi nada, eu vi pessoas, eu vi igrejas onde tinha funeral, eu fui para
Kuno, que é onde o Mandela foi enterrado, assistir, né, a cerimônia de enterro. Assisti dentro da casa de um morador de Kuno, né, que era um vale, as pessoas ficavam vendo e o enterro acontecendo lá embaixo. Mágico, mágico. Mas as pessoas. Né? Aliás, em qualquer lugar, pessoas fazem a viagem ser muito melhor ou muito pior. Ou podem estragar, né?